Gênesis, capítulo 45, a partir do verso 1. Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor. Então José não se podia conter diante de todos os que estavam com ele, e clamou: fazei sair daqui a todo varão. E ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer a seus irmãos. E levantou a sua voz com choro, de maneira que os egípcios o ouviam, e a casa de Faraó o ouviu. E disse José a seus irmãos: eu sou José, vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque estavam pasmos diante da sua face. E disse José a seus irmãos: peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse ele: eu sou José, vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos por me haverdes vendidos para cá, porque para a conservação da vida Deus me enviou diante da vossa face. Porque já houve 2 anos de fome no meio da terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem cega. Pelo que Deus me enviou diante da vossa face para conservar a vossa sucessão na terra e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Assim, não foste vós que me enviastes para cá, senão Deus, que me tem posto por pai de Faraó e por senhor de toda a sua casa, e como regente em toda a terra do Egito. Até aqui, queridos. Podeis vós tomar assento. Eu gosto muito da história a respeito de José, a respeito de sua família, que ela parece bastante contraditória. Hoje é culto da família, e a família de José, hoje eu estava em casa pensando lá no sofá, pensando a respeito de minha vida, a respeito da vida de José, porque quando eu pensei em família, eu pensei em José. E parece uma coisa meio louca, meio louca, né? Pensar a respeito da família de José, e nós temos aqui o próprio José agora conversando com seus irmãos e dando a conhecer a seus irmãos que ele era José, aquele que os seus irmãos o haviam vendido como escravo para o Egito. E agora nós vemos José conversando abertamente com seus irmãos, se fazendo conhecer. E você veja que não há em momento nenhuma amargura no coração de José quando declara para seus irmãos: olha, vocês me venderam para cá, mas olha, não se preocupa não, que na verdade não foram vocês que me mandaram para cá, mas foi o próprio Deus que me trouxe para esse lugar para manter a nossa família com vida, porque 2 anos já se passaram que não há comida na face da terra, e ainda falta 5. E o Senhor me mandou para cá para que a nossa família ela permanecesse viva. Olha a declaração de José. Tremendo, aleluia. E a história nos diz que José, ele, vamos dizer assim, ele era o queridinho de seu pai. Ele era o queridinho de Jacó. Ele era o filho predileto de Jacó. Existe muita gente que diz assim: mas eu não tenho filho predileto no meio da minha casa, os meus filhos são todos iguais. De uma certa forma, todos os nossos filhos, eles são iguais. Mas sempre existe um no meio dos nossos filhos que ele se achega mais a gente. Tem filho que ele se achega mais à mãe. E tem filho que se achega mais ao pai. Tem filho que o pai não pode sair para qualquer lugar que ele parece que ele está antenado. Ele pode estar vendo televisão, pode estar escondidinho em algum lugar fazendo alguma coisa, mas quando ele escuta o barulhinho da chave, ou escuta o barulhinho da moto, ou do carro, ele sai correndo: vai. Você vai para onde? Você vai fazer o quê? Não, eu também vou, eu vou com você. E essas coisas trazem laços. Estas coisas trazem aproximação. Estas coisas trazem admiração. Essas coisas trazem aliança. E era o que acontecia com José e seu pai. E diz o texto que Jacó fez uma veste diferente para José.
fez uma veste de uma túnica colorida e deu para o seu filho. E os seus irmãos já ficaram enciumados em ver que Jacó estava dando para o seu filho, para José, uma roupa diferente, diferenciada das demais. E isso acontece também no meio dos nossos filhos, porque os nossos filhos, eles conseguem nos ganhar. Tem filho nosso que ele apronta, e você fica irritado, fica aborrecido, mas tem hora que ele chega para você: papai, eu te amo tanto, sabia que eu te amo mesmo? Aí ele te quebra, ele vai te dar uma quebrada. E às vezes você até pergunta para ele: vai, quanto show? Quanto é que tá pegando esse negócio aqui? O que você está querendo? Aí, pô, cara, eu queria aquele jogo, aquele negócio que você falou que ia ver para mim. E você acaba desarmado, mesmo que você não queira dar. Você: não vou te dar não, mas abre a mão e ele levou. É verdade. E aqui tem uma coisa bastante interessante a respeito disso, porque nós vemos os irmãos de José que perseguiram. Primeiro fizeram uma covardia tremenda com ele, jogaram ele dentro de um poço e deixaram ele lá dentro de um poço, sozinho, angustiado. Imagina uma pessoa jogada dentro de um poço que você não tem para onde olhar, a não ser para cima, e você só vê lá a claridade do céu, lá em cima, e não vê nada. Isso deve ser angustiante. Deve ser angustiante. E daqui a pouco aparecem eles, jogam uma corda para tirar ele lá de dentro, e aí ele pensa: poxa, acabou o meu castigo. Aí pegam o José e o vendem para os mercadores que estavam indo para o Egito. E é interessante que você lendo a vida de José, você vai ver que ele tinha sonhos, que o Senhor dava sonhos para ele. E inclusive em uma dessas vezes, Jacó, o próprio pai, olhou para José e falou: rapaz, mas que raio de sonho é esse que você está tendo? Por um acaso eu, a sua mãe e os seus irmãos nos prostraríamos diante de você? Que sonho é esse? E diz a palavra do Senhor que Jacó, ele chamou a atenção do seu filho José, mas diz o texto, que você lê lá, você vai ver que, porém, Jacó guardava isso no seu coração. Sabe por causa de quê? Porque na cultura deles, na cultura dos israelitas, não tem esse negócio de um filho mais novo é quem vai dominar sobre a sua família depois da morte do pai, quem vai estar por cima. Na verdade, na cultura deles, o primogênito é quem tomava conta da situação. O pai morreu, agora eu tenho que tomar conta de tudo. Eu agora sou um arrimo de família. Eu tenho que tomar conta dos meus irmãos, tenho que tomar conta das coisas que meu pai tem, eu tenho que dar continuidade a tudo aquilo que meu pai começou. Era assim. E agora nós vemos José, que estava lá embaixo, e Jacó olha para ele: mas meu filho, que sonho é esse, rapaz? Por um acaso os seus irmãos, eu e até tua mãe, nós vamos nos prostrar diante de ti? Quando um pai e uma mãe iria se prostrar diante do filho? Quando na verdade é o filho que se prostra diante do pai. Nós, os filhos, temos que dar satisfações aos nossos pais. E transcorre a vida. José vendido, foi para o Egito, e ele ainda foi ser servo de Potifar. Lá, a mulher de Potifar tentou armar uma arapuca para ele, ele fugiu, e por causa de querer ser fiel a Deus, ele ainda foi levado preso, e ao invés de a coisa melhorar, ele foi para a masmorra, ele foi para as cadeias ficar preso. E Deus tem uma forma estranha de trabalhar, porque tudo aquilo que parecia adversidade, tudo aquilo que parecia destruição na vida de uma pessoa, o Senhor Deus transforma em bênção. Porque lá onde ele estava no calabouço de Faraó, lá dentro, ali foi um trampolim para que ele conhecesse a Faraó e o Senhor o usasse diante de Faraó e tomasse conta de todo o Egito como governador do Egito. E aí, para se cumprir os sonhos de José, nós vemos Jacó falando: olha, a fome sobre toda a terra, tudo aqui acabou, meu filho, você faz o seguinte: pega o dinheiro que tem aqui e vai lá no Egito, porque eu tenho ouvido falar que lá tem comida. Vai lá comprar comida para a nossa família, para que a nossa família permaneça em pé, para que a nossa família sobreviva a essa fome que está acontecendo.
E diz a palavra do Senhor que os irmãos de José então foram ao Egito. Quando chegou lá, José de cara reconheceu os irmãos. E eles não conheciam a José. Imagina a situação. José saiu garoto de sua terra. E agora ele estava com as vestes do Egito. Estava transformado. E vivendo como um governador, vivendo de pompa. E os irmãos dele chegam lá e se prostram diante de José, pedindo para poder comprar. E José então olha para eles, certamente o sonho já veio na cabeça de José. Olha aí, começou a acontecer as coisas que por sonho o Senhor, meu Deus, havia lhe falado. E não demorou muito para que a família de José também viesse e se colocarem diante de José. E José então pôde ver a mão do Senhor trabalhando. Deus trabalha de formas estranhas. E por mais que pareça absurda, o Senhor, Ele tira proveito nas nossas situações difíceis. Eu vou contar uma coisa para vocês que aconteceu comigo um tempo atrás. A minha sogra, ela é testemunha disso que aconteceu. Há bastante tempo atrás, a minha mãe, eu morava numa meia-água, e minha mãe morava numa casa sozinha, mais à frente, numa outra rua, e a minha mãe, ela veio ficar doente. E ela já havia aceitado a Jesus, porque o Senhor me deu a oportunidade de evangelizá-la, e ela aceitou a Jesus e estava caminhando. Mas ao passar por um certo tempo, ela começou a fazer um tratamento hormonal, e por causa de reposição hormonal. E quando ela começou a tomar aquele tal de estrógenos compostos, que são hormônios sintetizados, quando aquilo bateu nela, a minha mãe, ela praticamente explodiu como uma bomba. Desencadeou um problema na cabeça dela que foi uma coisa terrível. E olha, foram dias amargos para mim, dias tristes. A minha sogra muito, ela me consolava, me falava: meu filho, tem paciência, aguenta aí. E eu não tinha uma outra pessoa que pudesse cuidar da minha mãe, senão eu. E quando ela entrou em crise nervosa, ela teve que ser internada num hospital psiquiátrico. Olha, foi a coisa mais horrível, a coisa mais triste que eu vi na minha vida. Eu entrava lá e eu saía de lá arrasado quando eu entrava no hospital psiquiátrico. Vocês não fazem ideia do que acontece lá dentro daqueles hospitais psiquiátricos públicos. E ela teve que ficar internada por lá por 15 dias para poder sair da crise nervosa. E suspendeu-se todo o tratamento de hormônios. E o médico, o psiquiatra de plantão, ele começou a me perguntar a respeito dela. E quando ele pegou a ficha dela, quando ele deu a entrada, ele falou assim: ué, a sua mãe, há muito tempo atrás, ela teve aqui internada. Aí o quê? Minha mãe teve aqui internada? Ela teve. Aí falou a data. Eu tenho aqui histórico dela, de quando ela foi internada há muito tempo atrás aqui. Aí eu fui procurar saber e levantar, porque eu era garoto, e eu descobri que o que aconteceu com a minha mãe, há muito tempo atrás, o meu pai, ele morreu de câncer, com 37 anos de idade. Ele morreu novo, 37 anos de idade meu pai morreu, acometido de um câncer intestinal. E ele teve internado, ele estava internado, já estava nas últimas. E a minha mãe tinha acabado de ter um nenenzinho, meu irmãozinho que faleceu também, com 3 mesinhos de idade. Então, esse meu irmãozinho, ele morreu com 3 mesinhos de idade. E o meu pai, que estava internado, saiu do hospital só para fazer o enterro do meu irmão. E foi a coisa mais triste de se ver. O meu pai magro, esquelético, carregando um caixãozinho desse tamanho assim, mais ou menos, branquinho, no colo. E ele só chorava, as lágrimas caíam em cima do caixão. E ele enterrou o filhinho dele. Não chegou a passar uma semana, logo após meu pai faleceu também. O hospital ligou avisando para minha mãe que meu pai havia falecido. Foi um baque, uma paulada, em cima da outra que minha mãe tomou. E por conta disso, a cabeça da minha mãe entrou em parafusos. Uma vizinha teve que ficar tomando conta de mim, da minha irmã, enquanto a minha mãe ficou internada. Porque aí eu fui descobrir o que é que aconteceu. Minha mãe entrou em um colapso nervoso por causa da perda do nenenzinho, de 3 mesinhos de idade, de colo, que mamava dela. E logo após, menos um mês, veio meu pai a falecer também. E depois aquela visão, aquela cena do meu pai carregando o caixãozinho no colo, indo para enterro. Isso detonou a minha mãe teve que ser internada.
ela ficou algum tempo internada, depois teve alta e passou a ter acompanhamento médico com remédios controlados. E de repente, do nada, ela própria cismou de largar a medicação, ela parou com a medicação por conta própria, porque achou que estava boa, e tocou-se e seguiu-se a vida. Passaram-se os anos, quando veio acontecer isso que eu relatei a vocês, que minha mãe, de repente, quando começou a fazer um tratamento hormonal, de reposição hormonal, e aí, quando o hormônio, o médico me explicou que quando os hormônios começaram a bater dentro do organismo dela, desencadeou o processo na cabeça dela, daquilo que estava acumulado e guardado dentro dela, que ela não tomava mais remédio, ela não se cuidava mais, aquilo aflorou, explodiu, pôs para fora. Minha mãe passou mais 15 dias internada no hospital, e depois que ela voltou do hospital, não tinha quem cuidasse, porque a minha irmã, ela era casada, e eu era o único solteiro, e eu estava namorando a Andriele na época, e como eu morava sozinho, eu me mudei e fui morar com a minha mãe, fui morar com ela, e eu comecei a tomar conta dela. Olha, era uma luta. Eu passei anos e anos e anos cuidando da minha mãe. E tomando aqueles medicamentos fortes. E ela aceitou a Jesus, ela se converteu. E numa vez, eu lembro-me que eu peguei a minha mãe, levei para o banheiro, porque era eu quem dava banho nela também. Levei a minha mãe para o banheiro para dar banhozinho dela, tirei a roupinha dela, e ela toda envergonhada, tadinha, porque eu estava dando banho nela, e ela me pedia desculpas, debaixo do banho, debaixo do chuveiro, eu dando banho nela, ensaboando ela, e ela me pedia desculpa. Eu falava, meu filho, desculpa por você estar passando isso, por você estar tendo que tomar conta de mim, você cuidar de mim. E eu falava para minha mãe, não se preocupa não, mãe. Isso é uma obrigação minha, eu tenho que fazer isso pela senhora. A senhora fez isso por mim quando eu era pequeno e agora eu tenho que fazer pela senhora. É a hora. E passaram-se mais alguns anos e eu questionava com o Senhor, perguntava para o Senhor por que estava acontecendo aquilo. Eu estava lendo a minha Bíblia na sala, aí teve uma hora que minha mãe levantou, que ela gostava muito de deitar no sofá da sala, ficava assistindo televisão, e ela me chamou, aí eu atendi a ela, o que foi, mãe? Aí ela, senta aqui, meu filho, do meu lado. Aí eu sentei do lado dela, ela passou a mão na minha cabeça, me fez comigo, passou a mão no meu rosto, e ela falou para mim assim, filho, obrigado por tudo que você está fazendo por mim. Graças a Deus o Senhor me deu você para cuidar de mim. O que seria de mim se não fosse você? Queridos, isso desceu como um refrigério sobre a minha vida, sobre a minha alma, e eu pude agradecer a Deus pelo pouco que eu pude fazer por minha mãe. Família, queridos. Família é isso aí. A gente não explica as coisas, não tem como explicar certas coisas que acontecem no meio da nossa família. Mas existem coisas que acontecem que o Senhor tira proveito e Ele faz as coisas acontecerem como Ele quer, às vezes de formas esquisitas, às vezes de maneira que a gente não aceita, que a gente não quer aceitar, mas tudo no final tem um propósito, porque o Senhor num certo dia Ele vai falar para você assim, olha, valeu a pena aquilo que você fez, aquilo que você aguentou, tudo aquilo que você suportou. Isso chama-se família. Por quê? Porque na hora da adversidade a gente vai correr. Eu agora ganhei mais uma criança lá em casa. Hoje minha sogra até veio falar assim para mim, ué, já fez as pazes? Não foi, mentira, no quintal, né? Já fez as pazes? Passou a manhã todinha, quase a tarde todinha, falando besteira até dizer chega. Uma senhorinha que está com 81 anos, agora em julho ela faz 82, né, Dino? E olha, ela falou besteira pelos cotovelos. Quando chegou de tardezinha, eu que tinha escutado um monte de besteira, porque foi tudo direcionado para mim, preparei um cafezinho dela, com um pãozinho, com um biscoito, levei na mãozinha dela, ela olhou para mim, obrigado, e tomou o cafezinho dela, como
como se nada tivesse acontecido, me ofendeu até dizer chega, e depois ainda bateu um maior papão comigo durante a tarde. Isso chama-se família. O que você está disposto? Qual o preço que você está disposto a pagar por tua família? Pelo seu filho? Pelos nossos filhos, que daqui a pouco eles vão estar crescendo e vão aprontar, e vão aprontar, e vão aprontar, e a gente vai dizer assim, não, eu vou embora, acabou. Família. Família. E no final, assim como o Senhor fez com José, você vê que José, ele teve plena consciência de que tudo aquilo que ele sofreu era o próprio Deus que o havia colocado naquela posição para que a sua família permanecesse de pé e viva. Olha só. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos por me haverdes vendidos para cá, porque para a conservação da vida Deus me enviou diante da vossa face, porque já houve 2 anos de fome no meio da terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura e nem cega, pelo que Deus me enviou diante da vossa face para dar-vos vida, pelo que Deus me enviou diante da vossa face para conservar vossa sucessão na terra e para guardar-vos a vida por um grande livramento. Às vezes a gente entra assim numa adversidade tremenda, mas no final o Senhor Deus diz aí, murmurando da peça, que povo normalmente crente, pelo amor de Deus, crente sabe da verdade, sabe que Deus faz coisas esquisitas, mas ainda assim murmura. E nós estamos falando aqui, não é de gente qualquer não, estamos falando de um povo de Deus. É ou não é? Jacó não era servo de Deus, e a sua família, a promessa do Senhor não estava para com a família de José, com a família de Jacó? Família, povo de Deus, que conhecia a maneira como Deus age, que Deus trabalha de uma forma totalmente esquisita. Mas no final, Ele vai te fazer ter consciência de que o Senhor é Deus e Ele é tremendo, que por mais adverso, por mais esquisito que pareça a maneira com que Deus trabalha, no final Ele vai dizer para você assim, aí, não falei para você? No final vem o refrigério do Senhor te dizendo assim, olha, estou contigo e não abro, estou com você, estou com a sua família, aguenta firme, porque eu estou com vocês. Amém? Deu para entender aí? Você pode estar passando uma luta, um vento, uma tribulação tremenda, mas no final você vai regozijar, porque você vai ver a bênção do Senhor sobre a sua vida, e você vai entender tudo aquilo que você passou, e você ainda vai ter experiência para ajudar outras pessoas. Amém? Que Deus vos abençoe em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Como Zaqueu, eu quero subir. Vamos até o mais alto que eu puder. Só para te ver, só para te ver, olhar para ti, chamar e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti. Quem sabe canta. Eu preciso de ti, Jeová. Sou pequeno demais. Sou pequeno demais. Minha sua